tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Físio que Resolve, aquele espaço dedicado a cuidar da sua saúde, a trazer informação de forma acolhedora para vocês, no qual vocês podem se sentir abraçados, feito aquele colinho de mãe. Lembrando que aqui pra gente, ser saudável é muito mais do que ausência de dor. Eu sou Yasmin Alexandre, fisioterapeuta, atuo aqui em Nova Friburgo há mais de 9 anos no mercado de fisioterapia, trabalho com reabilitação musculoesquelética, RPG, hidroterapia, orientação em dor tanto online quanto presencial. E hoje eu tenho aqui comigo a Mari Polônio. A Mari, vocês já têm ouvido falar dela nos outros episódios, que eu estou sempre mostrando aqui o contato. Ela é uma das patrocinadoras, uma daquelas pessoas que acreditam nesse projeto. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como o serviço de beleza pode estar contribuindo na construção da sua autoestima e na melhora da sua saúde mental. Antes de eu deixar a Mari falar, dela se apresentar um pouco melhor, eu vou estar passando para vocês também nossos outros patrocinadores, quem está ali do outro lado da tela, apoiando esse trabalho, apoiando esse projeto. Realize Estúdio. É aqui o estúdio no qual eu gravo o podcast, eu gravo o programa, tá? É um local totalmente preparado e estruturado para que você possa tirar um projeto seu do bolso, passar seu conhecimento adiante, tanto através de gravação de curso, como através de gravação de podcast. O estúdio, ele não só oferece o espaço, como eles também te ajudam a estruturar esse projeto, te ajudam a te mostrar como que vocês podem, por exemplo, estar monetizando isso também de uma forma mais simples e mais prática. Hugo Dutra, consultoria financeira. O Hugo também é um grande parceiro. A gente não tem isso de base, principalmente aqui no Brasil, e que saber lidar com o nosso dinheiro é um alicerce importantíssimo para a gente ter saúde. Se vocês estão precisando, independente da idade, entender como funciona a sua saúde financeira, melhorar essa questão na sua vida, para você que tem o ideal, o planejamento de comprar uma casa, um carro e não sabe como administrar esse dinheiro, se vocês têm um sonho de viajar e acham que não é possível, vocês podem estar procurando o Dutra, que ele te ajuda e te ensina como fazer o seu dinheiro render mais. Conexão é a sua academia terapêutica. A Conexão não é apenas uma academia de musculação, é um espaço terapêutico no qual você encontra fisioterapia, pilates, yoga, meditação, alguns tipos de luta também. É aquele ambiente familiar, agradável, no qual você consegue ser acolhido por todo mundo, ser bem tratado na sua necessidade. Corbalog é um trabalho que a intenção deles é estar sempre unindo famílias. Então, entendendo que a gente pode ter o planejamento de morar fora do Brasil ou voltar a morar aqui no país e sabendo que isso é complicado, né? Toda a documentação, toda a burocracia que é exigida para fazer esse trâmite, se você tiver o seu pet, é muito burocrático, então eles te ajudam com o objetivo de transportar o seu pet tanto para fora do país quanto novamente aqui para dentro do país. Então, se vocês têm essa intenção, não sabem como fazer, vocês podem entrar em contato com a Corbalog, que eles vão te assessorar durante todo esse processo para sua família sempre estar unida. Mari Polônio, que está comigo hoje. A Mari atende no Salão Concept 2. Ela é uma excelente profissional, né? Principalmente falando de maquiagem. Então, se você está precisando trabalhar a sua autoestima no seu dia a dia, tendo conhecimento de como se maquiar, se empoderar, vocês podem estar procurando a Mari. Ela tem cursos de automaquiagem.
Assim como se você precisa estar sempre pronta no seu dia a dia com uma maquiagem express, ela também tem esse recurso, aquela maquiagem rápida, mas super eficaz, que você se sente pronta para todos os momentos, incluindo também maquiagens artísticas, maquiagens de casamento, e daqui a pouco ela vai estar também aqui apresentando um pouco melhor o trabalho dela, tanto no setor de maquiagem quanto de cabelo e beleza também. O Revele-se Business é um projeto incrível de uma amiga minha chamada Cíntia Cunha, um projeto que mora no meu coração. A Cíntia, ela é uma consultora especializada que mostra, através da sua marca, a intenção de você se revelar para o mundo, mostrando que você não precisa competir por preço, apenas liderar por valor. Então, se você está precisando de uma mentora e de uma consultora de posicionamento com atuação internacional, vocês podem estar procurando a Cíntia através do Revele-se Business, que ela vai estar te colocando no mercado atual, onde a sua marca disputa atenção, se destacando não só como mais uma opção no mercado, mas também de uma forma estratégica, né? Através das fotos que ela tira, através do seu posicionamento, do seu entendimento sobre os arquétipos, ela mostra para cada cliente como se posicionar de forma que a sua marca vai traduzir a sua essência através da sua linguagem visual, trazendo um alto impacto para o mercado. Então, se você está querendo que a sua marca se diferencie das outras de uma forma única, procurem a Cíntia, que vocês com certeza vão ter um atendimento de excelência. Move Academia Personal Training. A Move, ela tem a intenção de trazer aquele atendimento acolhedor, individualizado e especializado. Então, se você está procurando uma academia no qual você tem um atendimento direcionado para você, através de personal trainers, com um custo justo que caiba no seu bolso, vocês podem estar procurando a Move. Eles têm um serviço de atendimento individualizado que atende até 4 alunos por horário, e o seu treino ele é montado diariamente, pensando na necessidade específica de cada aluno. Então, vamos nós. Mari, seja bem-vinda. Muito obrigado por aceitar esse convite. Gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho do seu trabalho. Primeiro, obrigado, né? Eu que agradeço pelo convite, a oportunidade de estar aqui, assim. Achei legal a forma como você encaixou os assuntos, né? Então, tô me sentindo super bem-vinda. Que bom. Sou Mari Poloni, como a maioria conhece, já estou no mercado de beleza há 18 anos. Me encontrei do outro lado da câmera, vamos dizer assim. Eu era assistente de fotógrafo, e eu via a necessidade nos eventos. Eu gostava, de vez em quando desmontava um penteado, eu rapidamente dava um jeito. Não tinha muito essa coisa de se maquiar muito. Então, as meninas iam fazer book de 15 anos, sim, de cabelo escovado e sem nada. E eu simples, né? Sim, eu sempre dava um jeitinho. Vamos lá, vamos passar um blush. E eu fui gostando muito disso, né? Até que eu transicionei de carreira. Na verdade, já fiz de tudo um pouco. Mas, assim, foi aquilo que eu vi que eu pertencia àquele mundo ali, né? Tá fazendo parte não só no dia a dia como uma prestação de serviço, mas, assim, todo dia que senta uma história na minha cadeira, sim, né? É alguém que vai começar um empreendimento novo, é alguém que vai casar, é alguém que vai ganhar neném, é alguém que não está muito bem consigo mesmo, quer mudar. Então, assim, o meu divã, vamos dizer assim, é muito gostoso eu saber que eu tenho um propósito naquilo dali, né? Não é só um meio de ganhar dinheiro, né? Além da maquiagem, tocar o mundo do outro, enxergando muito além do que aquela beleza superficial, sim, né? Sim. Como que você pode estar empoderando pessoas com o seu trabalho. Exatamente. Eu acho isso incrível. E você também é estudante de psicologia, não é isso? Sim, tô numa pausa, assim, light, mas já tô voltando, né? Tava falando com você que entrei na turma de 2020, sempre fui apaixonada por psicologia.
O pessoal fala sobre isso, né? Gente, ó, cabeleireiro não é psicólogo. Resolve muitas coisas, se você soubesse comunicar bem ele também. Mas, assim, eu via um mundo ali que me fascinou sobre desenvolvimento pessoal. E eu gosto muito, né? Eu sou uma pessoa... O pessoal fala que taurino é muito faminto, né? A minha fome é disso, de curiosidade. Conhecimento. Isso, e eu sempre imergi muito nesse mundo de autoconhecimento, né? De desenvolvimento humano, enfim. E, né, da psicologia em si. Perfeito, Mari. Então vamos explorar um pouquinho esse mundo entre autoestima, o seu papel profissional na beleza e todos esses processos. Você já falou um pouquinho para mim, né, como que você também escolheu estudar psicologia. Você consegue desmembrar um pouquinho, através do seu dia a dia, como é que você consegue conectar na vida das pessoas que você atende a beleza e a psicologia? Então, assim, na questão não misturo, né? Eu uso um para me ajudar no outro. Né? E uma coisa que a gente aprende muito é sobre escutativa, né? E perceber o que a pessoa está querendo comunicar, às vezes não com palavras, porque a pessoa, às vezes, ela não está sabendo explicar o que ela quer ali, né? Então, assim, a gente entende, às vezes, uma ansiedade ou uma insatisfação, e ali vamos tomar um café, vamos lá. É isso mesmo? Você quer cortar mesmo assim? O que está acontecendo? Vamos pensar nisso? Tem gente que já é decidida. Eu vivo mudando, né? Você piscou, eu tô diferente. Cada semana que eu te vejo para me maquiar, você tá de um jeito. Isso aí. Mas isso, quando a gente estava falando sobre autoestima, né? Só antes de eu entrar nesse assunto de novo, a autoestima tem muito a ver com você se perceber. Né, com autopercepção e validação. É uma coisa que é construída desde pequeno, né? Eu pego muita gente lá que vai sentar na minha cadeira e fala assim, você pode cortar, mas por favor, é só um dedinho? E é aquela pessoa que fica vigiando mesmo, porque às vezes na infância teve um trauma, entendeu? Eu já peguei uma cliente pequena, que aí eu, como estudante, falo assim, gente, essa menina, ela tem que estar muito segura dela, porque a mãe não sabia lidar com o cabelo dela, mãe, cabelo liso, casou com, né, um afro, e o cabelo da menina veio do pai, e ela não sabia, até que um dia, início de escola, esse negócio de fazer penteado, ela raspou a cabeça da filha. Caramba! Aí eu peguei ela para fazer um penteado, e minhas filhas são cacheadas, e não tão crespas quanto dela, mas assim, eu fui com todo cuidado, adoro fazer trança, fiz o penteado dela, elogiei. Aí a mãe falou assim, se eu tivesse essa habilidade, não me dava vontade de raspar todo dia. Só que, né, tem uma outra pessoa ali do outro lado. É o mundo do outro, independente da idade, exatamente. Né? Então, ali você pega trauma porque a mãe cortava, ou porque a criança mesmo cortou, né? Porque tem essa fase, né? Levou uma bronca, então tem todo um entendimento por trás, né? Então, assim, sim, a psicologia me ajuda muito com isso, a questão de você ter a escutativa e a percepção, mas tento não misturar ali, né? Mas me ajuda bastante. Como que você entende que saúde, autoestima, beleza estão entrelaçados? É muito complicado isso, né? Mas com certeza tá. A questão que eu falei, né? A autoestima, ela é uma autopercepção. Sim. Então, às vezes, hoje em dia, a gente é bombardeado o tempo todo com padrões, né? Eu tenho muito essa questão da maquiagem por conta do filtro. Eu gosto, quando eu vou introduzir na minha aula de automaquiagem, se você faça, por favor, um dia comigo a aula de automaquiagem, você vai me ouvir dizer, né, que assim, eu quero que você se sinta bem com o seu filtro natural. Entendeu? Com quem você é. Sim. Né? Então, assim, é uma coisa que hoje em dia as pessoas estão com a autoestima muito baixa porque não tem uma percepção de si mesmo. Eu tô sempre focado no outro. Às vezes nem conseguem se identificar, né? Exatamente. Então, assim, são aquelas pessoas que estão em alta, então eu quero me tornar aquela pessoa. A gente sempre tem que ter como parâmetro nós mesmos, né? Eu falo, eu quero me tornar melhor do que eu era ontem.
né? E não como fulano, porque senão a gente sempre vai estar com a autoestima baixa, a gente sempre vai se cobrar, né? Isso tudo reflete, aí começa o estresse, aí começa a queda de cabelo, né? Que nós mulheres já somos bombardeadas com mudanças hormonais. Então, essa questão da autoestima, né? Também, se está meio depressivo, de não se aceitar, cabelo cai, o enfraquece, tudo isso muda. Então, essa é uma questão que eu percebo muito ali, né? A cliente senta e eu vejo aquela insatisfação. Quando você se cerca, você vê, a pessoa não se conhece, não se aceita, passou por uma traição. É o que eu falo, né? Cada hora é uma história diferente que senta na minha cadeira. Um término, a primeira coisa que a pessoa pensa, vou mudar o cabelo. É assim mesmo, porque, né, você quer se enxergar diferente, você quer se mostrar diferente, né? E essa segurança não sou eu que vou trazer através do meu trabalho ali. Essa segurança tem que estar em você. Eu já cheguei para pessoas na hora de fazer penteado, né? Era até uma adolescente, e foi recente isso. E tudo que ela estava escolhendo estava lindo. Só que, eu não sei, muda, prende mais aqui, solta mais aqui. Não sei. E, assim, é uma fase que eles são muito cobrados mesmo, né? Era festa junina, um colégio super, né, requisitado. Então, as meninas iam para um desfile, não era para uma festa junina igual na nossa época, que a gente até pintava o dente, não tava nem aí, né? Isso aí. Então, assim, eu falei, olha só, eu vou te dar um tempo para você pensar, porque todos estão lindos, até porque você é linda, né? Qual que você vai se aceitar melhor? Virei as costas, deixei ela pensar um pouco. Ela, não, eu vou aprender assim. E acabou. Então, toda uma insegurança da idade, mas também com a sua própria imagem, né? Sim. É exatamente por conta disso. Porque eu vou fazer toda uma produção e na hora de eu postar, eu vou postar uma foto com filtro. Pro outro. Porque a minha amiga já postou que vai estar assim. Porque aí tem aquela questão da transição do corpo, né? Quem passa também, assim, às vezes eu gosto muito de acompanhar isso, né? Eu arrumo pro casamento, arrumo para as fotos de bebê e depois pro aniversário de 1 ano. Vai fazer uma trajetória da família. E você vê muitas mulheres, né, naquela coisa, né? Aquela alegria, mas insegurança também do casamento, por conta de aprovação, por conta de se sentir linda, por ser o dia. Aquela plenitude da gestação, porque tudo fica bom. Né, eu vou passar, não, tá maravilhoso. Que aí tira aquela foto gestante. E no aniversário de 1 ano é o cabelo que caiu, que eu não consigo me ver mais, ou cortou curto porque eu não consigo fazer nada. São muitas coisas. Aí você vê como que realmente, né, a fase da vida que a pessoa está passando reflete como ela se vê, né? E no que ela aceita de beleza, né? Para ela mesma, né? É muito, muito inespecífico. Exatamente. Ou eu sou uma pessoa hoje, mas pode acontecer N coisas na minha vida durante essa semana. E na semana que vem, de repente, eu vou estar... Lógico, a gente não perde a nossa essência. Sim. Mas a gente vai se construindo ao longo do tempo, né? Eu acho engraçado, porque assim, antigamente, o mercado da beleza sempre foi muito consumido. Sim. Né? Mas ele era visto como algo muito supérfluo, né? E hoje em dia eu penso e vejo outras pessoas pensando da mesma forma, que é um plus, aquele gás que a gente precisa às vezes para levantar a cabeça, se enxergar, se empoderar. E para homens e para mulheres, porque o mercado de beleza para homens também tá lá em alta, né? Se enxergar, se empoderar e seguir a vida. E eu acho isso incrível, porque eu vejo a forma também de unir a beleza com a saúde. Sim. Não de se transformar, mas de reafirmar quem você já é. De trazer aquele empoderamento, né? Sim, e reflete, né? Uma pessoa saudável... você vê, uma pessoa tá bem com a cabeça, com o corpo, tá em equilíbrio, vamos dizer assim, né? Sim. Ela é aquela questão, ela sabe quem ela é. Então, ontem eu recebi um elogio de uma pessoa que eu super admiro, né? Fala, menina, você fica bem em todas as fotos. Aí eu falei assim, sabe o que é? Eu não tenho compromisso com o erro, eu não ligo de sair esquisita. Sim. Assim, porque
né? A gente não é aquela coisa... Eu adoro postar uma selfie fazendo carão. Mas eu não ligo de sair esquisita numa foto, porque eu faço caras esquisitos, porque eu sou muito expressiva, né? Aí eu falei, eu não tenho compromisso com o erro de não sair bem. Então, eu acho que isso faz as pessoas me verem bem. É um reflexo, né? É um reflexo. Ontem eu fiz várias fotos de poses engraçadas lá, e é um reflexo sobre a gente estar bem. Tenho certeza que se eu tivesse insegura, talvez eu não deixasse o meu amigo postar, ou eu ficaria, ai, crítica, ai, tá aparecendo a barriga aqui, porque eu tô dando língua, ai, minha testa tá muito marcada. Mas não, aí eu falei com ela, né? Eu falei assim, a segurança, às vezes, é a melhor estética. Verdade. Né? E você tá bem. Você tá segura na sua autenticidade. Sim. Que o que você tá passando ali é você, é o seu carimbo, vamos dizer assim, sim, né? Muito bom. Você já falou, né, que já atendeu vários clientes passando por momentos difíceis, né? E como que você considera que os seus atendimentos podem ter, de alguma forma, impactado na vida delas nesse momento, de repente, de transição, de redescoberta? Então, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de acolher, assim, né? E eu falo, meu atendimento não é padronizado. Se eu sinto que a pessoa quer conversar um pouco mais, eu converso. Se não quer, eu não converso. Enfim, se pede meu conselho, né? Eu tento chegar naquilo dali. Então, eu vejo muito isso, assim, enxergar além de um ticket. Uhum. Entendeu? Aquilo dali não é para bater minha meta, aquilo dali é para eu realizar uma pessoa. Sim. Então, assim, eu vejo muito isso, assim... Recentemente, uma menina que trabalha com a gente, ela falou, depois que eu tive filho, eu nunca mais consegui me enxergar, né? E eu lembro que era aniversário dela, a gente conversou com o nosso patrão, liberou ela mais cedo. Eu tinha que ter filmado, assim, sabe? Porque eu queria fazer esse negócio de rios, né? Mas, assim, eu tinha que ter feito aquela coisa dela. Na hora que ela se viu, ela começou a chorar. Ela falou, nossa, eu tô me vendo... E eu, graças a Deus, eu sou uma pessoa que eu já passei por muitos desses momentos, né? Porque você tenta captar ali um pouquinho além do que a pessoa está pedindo, assim, às vezes está insegura, às vezes, de pedir, sim, né? Então, assim, impacta, eu acho que é por isso, por ser humano, né? Assim, por estar entendendo um pouquinho mais, né, do que a pessoa está querendo, além de só fazer um serviço. Além da escutativa, a sensibilidade de perceber o outro, sim, né? Às vezes até mesmo de deixar a pessoa... né, um pouquinho quietinha, né, porque às vezes a gente quer se fazer muito presente e a gente entender, não, peraí, essa daqui funciona desse jeito. Então, se precisar de alguma coisa, né, você deixar a pessoa à vontade, conversar, né, perceber. Muito bom, excelente. Você acredita que salão de beleza também é um espaço terapêutico? Tem mulher que só vai lá para conversar. Se tiver manicure, então, que é aquilo frequente toda semana, né? E aí sente falta, né? Pessoal que tem os horários fixos, né? Uhum. E aí, fulana, foi viajar, casou, e aí tem aquela troca, né? E eu vejo muito isso, e realmente porque, assim, tem pessoas que são, hoje em dia, acho que depois da Covid piorou, as pessoas estão muito carentes de toque, né? Então, assim, e ali a gente tem isso. Eu tenho uma coisa que eu observo muito no lavatório, que, assim, eu vou colocar a pessoa no lavatório. Se eu começo a lavar o cabelo e a pessoa se mostra tensa, eu sei que aquilo dali não é um momento tão confortável para ela, entendeu? Não é tão legal. Mas agora, deu aquela suspirada... E relaxou, eu vou tornar aquele momento, vou prolongar aquele momento. Eu não vou só lavar, eu vou massagear, eu vou deixar a água cair um pouquinho mais morna, vou tentar tornar aquilo dali o melhor momento para ela. E aí no final vou escovar, enfim. E na maioria das vezes a pessoa, eu precisava tanto disso. Entendeu? Assim, aquela coisa de você estar atento. Falando até dessa rotina que você falou, que acompanhou casamento, maternidade, primeiro ano. Às vezes, nessas transições, falando da mulher, aquele ali é o único momento que ela consegue ter para ela. Sim, eu atendo clientes hoje com a babá eletrônica,
E assim, o peito vazando. Ó, vê se não tá assim, falando no áudio da vovó eletrônica. Vê se não tá com fome, porque meu peito tá vazando aqui, deixei leite e tal. Então não se desliga tempo nenhum. Sim. Mas tá ali. Escova meu cabelo, é pra eu fazer um coque quando eu chegar em casa. Mas deixa eu ter o meu momento. Sabe? Assim, isso é muito legal. Deixa eu me enxergar, me sentir um pouquinho de Sim, novo, né? sim. Eu mesma. E vale para maternidade, mas vale também para correria do dia a dia. Para mulher que está empreendendo, sendo mãe, dona de casa, Sim. e vive extremamente para fora e não consegue aquele momento para si. Então, às vezes, é meia hora, 40 minutos para fazer uma unha, é o momento dela. Uma né? sobrancelha. A sobrancelha, a maquiagem para um evento, mas é o momento que a pessoa respira e consegue até se perceber, né? Na hora que vai abrir o olho, porque nunca para, né? Quando vai abrir o olho, nossa, essa sou eu. Às vezes é uma coisa tão simples. Né? Mas é gratificante você ver que você deu um plus, assim, na autoestima da pessoa que não consegue se ver, né? Eu faço atendimento domiciliar e às vezes falo, Mari, por favor, 3 filhos, eu tenho que arrumar casa, tenho que receber, o marido não consegue. Mas aí quando eu chego, eu vejo assim, porque é muito difícil, nem todo mundo tem rede de apoio. Eu, às vezes, falo com o mais velho, porque eu sou mãe também, dou um jeitinho, assim. Eu falo com ela, respira agora um pouquinho. Aí eu tento virar de costas, assim, sabe, pra bagunça, pra criança. E eu falo, quando o pessoal estiver arrumando algo que vocês puderem resolver, deixa ela aqui um tempinho dela, sabe? Vamos falar de outra coisa. Né? Zero problemas agora. Vamos tirar desse mundo, assim, porque faz muita diferença, né? Às vezes eu falo, né? Eu tenho essa questão, eu vou até você, mas se você puder desligar de tudo e ir até o salão, vai te fazer tão bem sair, sabe? Porque todo dia tá conectado àquilo dali. Sim. A gente estava falando, né, sobre os padrões de beleza, principalmente nas redes sociais, da gente querer o tempo todo replicar o que a gente está vendo. Sim. E não entender a nossa essência no processo. Você já pegou muitos casos de transições assim importantes? Por exemplo, de um cabelo cacheado para um cabelo liso, de uma cor... assim, de uma cor mais neutra para uma cor totalmente mais berrante. E quando acontece, você consegue perceber o que os motivos são os padrões realmente? Ou nem sempre? Já peguei transição de alisadas, de falando, quero começar a faculdade e eu quero me enxergar, assim, sabe? E é muito legal, né? Você passar e é muito legal ver, assim, as fotos no primeiro período daquele cabelinho que a gente chama de Big Shop, que tirou toda aquela química, e a foto da minha ex-cunhada é né? Que é uma beleza negra linda, sempre com aquele cabelo muito alisado, né? E a foto dela com jaleco, formando a dentista lá, com aquele black lindo, maravilhoso, assim. E você falava, caramba, eu fiz parte disso, sabe? Então, assim, é muito legal, é muito... E isso, várias outras coisas, assim, essa relação da cor, né? A gente passou também esse período de pandemia, muitas resolveram assumir os brancos, né? Mas aí cortaram os cabelos também de formas mais, né, modernas. Tem muito isso, né? É sempre uma escolha e é aquela coisa que às vezes traz uma dor, às vezes traz uma insegurança, né? Demora. Eu lembro, na época, a minha ex-cunhada, nossa, como ela tinha um cabelo liso e longo, e do nada aquele cabelo curto e bem cacheadinho, né? Ai, pra que você fez isso? Acabou com sua vida. E hoje você vê aquela mulher, você vê que ela transmite aquilo mesmo, sabe? Aquele mulherão, assim, dá até mais autoridade, né? Dela. E pra mim, assim, eu não tenho cabelo cacheado. E eu sou mãe de cacheadas. Então, quando as minhas começaram, a mais velha, a mais nova não. Ai, queria alisar. Eu falei, nossa, olha só a tia Jana, como que é linda, né? E ela... né? Não, e agora se eu fizer uma escova nela, ela não gosta. Não. Você ensinou a ela a se enxergar com bons olhos, mesmo não sendo igual, de repente, a maioria das pessoas que ela vê no colégio, né? Exatamente. E eu falo, é uma coisa que eu falo para elas duas, porque nós sabemos como mulheres e como nós somos bombardeadas o tempo todo, né? Eu acredito que só vai piorar, porque
né? Tem muita... A estética tá vindo com tudo e muita coisa. Sim. E tem gente que tá desassociando muito do que é normal. E eu sempre falo com elas, se vocês souberem quem vocês são, ninguém diminui vocês. Verdade. Em questão de autoestima, de nada. Ninguém. Então, isso é uma coisa pra gente... Também, muitas vezes, eu olho pra mim, mas eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, tô com 41 anos. Eu falo, peraí, Mariana, você sabe quem você é, vamos lá. Exatamente. Né? Para com essa palhaçada. Volta pra realidade, agora aqui. É bem interessante isso. E assim, quando você repara que o caminho é o caminho inverso da pessoa que não está conseguindo se enxergar daquele jeito e quer mudar o seu padrão para acompanhar outras pessoas, outras modas e quem está em volta. Como que você se comporta? É lógico que a gente não pode interferir no livre-arbítrio do outro, mas como que você, por já ter esse manejo, essa destreza, né, de lidar com esse perfil de público, como que você realiza essa interação? Teve, há 2 anos, né, veio com tudo essa questão de consultoria, de imagem. De cor e tudo mais. Então foi um tal de todo mundo querer trocar a cor de cabelo. Entendeu? Que loucura. Agora eu não posso usar verde, agora eu não posso usar azul, porque põe uma lanterna para ver a íris do meu olho. E foi uma loucura. Porque todo mundo quis mudar, né? Aí veio também uma influencer falando, né, sobre o cabelo escuro, o cabelo curto, porque uma mulher elegante tem que ser isso, porque isso é chique, que isso não é. Só que assim, eu falo, tá, o seu dia a dia comporta isso daqui? Sim. Se comportar, ok, né? Faço até um pacote, vamos lá, né? É por conta de uma imagem, é por conta de uma apresentação no serviço, é por conta de um cargo. Às vezes, né, eu dou até umas dicas, eu gosto disso, né? Então, ok, né? Toda semana vamos escovar, uma reunião que você tiver ou uma gravação que você tiver. Mas se não for uma coisa que te atende ali, para que fazer isso? Sabe? Então, assim, se eu tenho liberdade, eu indago. Antes, né, dessa questão de fazer psicologia, eu sou formada em coach. Ah, que legal. Né? E o coach, ele é pergunta e resposta, né? Sim. Então, assim, eu fico falando que esses coaches de marketing que fica, né, te falando o que fazer, tá tudo errado, né? Se você não tiver consciência que você tem que fazer, se você não chegar, né, à própria resposta, né, você vai culpar sempre o outro pelo seu fracasso ou bater palma pelo teu sucesso. E isso na tua imagem é a mesma coisa. Eu vou perguntando, tá, mas, né, e aí, você já pensou na manutenção? Porque vai ser assim. Eu deixo a pessoa escolher, para mim vai ser ótimo. Né? Agora tá nessa moda, eu fui fazer um curso maravilhoso no Rio, uma profissional super renomada, sobre você mudar essa questão agora de você fazer tom diferente, né? Porque antes tinha aquele contraste, você fazia a mecha, o seu tom natural. Agora não, né? Tá fazendo uma coloração com a mecha. É uma manutenção mensal, né? Assim, pra gente é ótimo, é dinheiro, cash. Mas e aí, o conforto da minha cliente? Será que ela pode? Ela tem acesso mensalmente, financeiramente, né, para isso? Em casa também, né? Assim, vai bancar a questão de tratar, né? Tem muita coisa que hoje em dia chegou para facilitar a nossa vida, mas dificultar também a saúde em questão de cabelo, né? Porque antes as pessoas não tinham acesso a chapinha, a nada disso. Né, diminuiu muito o fluxo de escova semanal no salão, porque tem escova rotativa, porque tem prancha, mas a pessoa não passa um protetor térmico, entendeu? Então, chega lá com corte químico, foi 10 mechas. Não, mas você pensou que todo dia você passa a prancha no cabelo com uma temperatura lá em cima, sem pensar em quantas vezes você... Porque vocês têm esse controle, vocês sabem qual temperatura vocês aplicam, quantas vezes vocês vão, exatamente, né? Vocês estudaram para isso. Sim, aí eu vou colocar uma coloração, mas a minha cor não tá durando, mas não tá usando um produto adequado, tá usando fonte de calor todo dia, isso, né, gera um desbotamento. Sim. Então, o cabelo vai ficar fragilizado, né? Então, a gente tem que trazer essa consciência, é igual eu vou fazer um RPG com você, né? Mas eu vou em casa me sentar de qualquer maneira no sofá e pegar o celular e ficar 3 horas. O RPG não tá fazendo efeito.
Entende? É a mesma coisa. Sim. Então, assim, a gente hoje em dia, além de fazer o serviço, a gente tem que educar o cliente. Pra gente não ter pra gente não ter um problema depois, né? Que a culpa vai ser sempre a culpa é sempre do outro, né? Acho bonito quando a gente consegue entender a nossa parcela na nossa trajetória, mas o automático é que a culpa é sempre do outro. Isso é tudo questão da autoestima. Né? Você estava falando na pergunta anterior com relação, né, ao mercado que está exigindo tudo muito na beleza, e eu estava vendo algumas reportagens falando que, na verdade, hoje, no mercado high ticket, no mercado de alto custo, na verdade, o efeito está sendo inverso. Eles estão prezando mais pela naturalidade. Sim, baixa manutenção. Baixa manutenção. E a gente que está aqui na ponta ainda está no fluxo do muito, né? Sim. Do muito para fora, do pouco para dentro. Então, mas eu acredito que, como tudo vira moda, sim, daqui a pouco vai retornar também a moda da naturalidade, né? Em todos os sentidos. É igual essa clean girl, que ficou também aí uns 2 anos, né? Aquele cabelo muito certinho. Aquela make nada, isso já tá saindo. Sim. Assim, né? Mas, cara, Yasmin, eu fico vendo muito assim, a questão da personalidade. Eu digo por mim, eu nunca fui clean girl. Né? E essa moda pra mim não pegou. Entendeu? E eu não deixei de ser aceita pelo meu público, né? Porque, assim, eu tô no Instagram e eu tô num salão aberto. Então, eu sou consumida. Sim. Né? Eu sou acessada o tempo todo. Eu não deixei de ser, né? Assim, por conta disso. E é claro, né? Que as meninas que talvez quisessem seguir uma tendência foram procurar profissionais que começaram a se apresentar assim, dessa maneira. Né? Eu tô aqui contando os dias, inclusive, para chegar outubro, para eu lançar todo dia uma maquiagem de Halloween diferente e ir na rua comprar pão assim de boa. Gente, as maquiagens temáticas dela são sensacionais. Acompanhe ela no Instagram que vocês vão ver. Dá uma pesquisada lá, deve ter nos destaques, né? Tem lá. As maquiagens temáticas ficam perfeitas. Então, assim, surfar na onda é muito bom. Né? Igual agora, né? Tá voltando essa questão da naturalidade, baixa manutenção. Por quê? Porque nós viramos terapia. Sim. Né? É o meu momento. Né? Então, assim, mas aí por isso que hoje, dentro dos salões, você vê os bistrôs, né? Você vê algumas coisas assim para te agregar, porque é o meu momento. Isso é muito bom, né? Então, assim, a gente tem que sim surfar na tendência. A economia do nosso país já não tá lá, uma coisa, né? Tá alarmante. E a gente tem que entender que a gente pode atender todos os públicos e a gente tem que saber de tudo, sim. Você tem que sempre estar, né? Se atualizando. Antenado nisso, no que está acontecendo. Né? Mas eu falo, a moda não é para todos, não é por conta de acesso, é porque você tem que ser autêntico, você tem que saber quem você é, né? E ok, você querer mudar e se arrepender, foi o que eu falei, a gente não tem compromisso com o erro, né? Eu mudei, mas espera aí, eu quero voltar, né? Mas assim, e também saber que eu quero ser assim, manter o meu padrão, né? E tudo bem também. É o processo de descoberta, às vezes, Exatamente. Né? O cabelo, graças a Deus, cresce. Você pode botar ele curtinho, não tem problema. Os maiores danos que você pode fazer, às vezes, com coloração, dá para dar uma remediada, se for o caso, se você quiser mudar no meio do caminho. Mas é bonito o processo quando você se dedica nesse processo a se autodescobrir. Não só viver no automático. Tudo é aprendizado, né? Vamos mudar um pouquinho de assunto. Vamos embora. Deixando de falar de beleza, mas falando ainda da profissão de beleza, né? Falando um pouco de rotina de salão. Eu tenho recebido muitas pessoas pedindo para eu falar um pouco sobre diversas profissões e como que as pessoas podem melhorar um pouco a sua qualidade física no seu ambiente de trabalho. Então, assim, para você, na sua vivência, como que é essa rotina de salão para o seu físico?
É desgastante. Yasmin me acompanhou num pós-cirúrgico, né? Sim. Que eu fiz uma hérnia. Então, eu operei lombar, tive, né, E é a reclamação geral, né? Eu tô aí há 18 anos na profissão. Então, assim, eu vejo as pessoas com os mesmos questionamentos, né? Tava falando com você agora das manicures, reclamando sempre, né, da cervical, enfim. Uma coisa que eu aprendi no meu pós-cirúrgico, né? A primeira coisa, quando foram me visitar, depois que eu visitei, o médico falou sobre a gravidade, né? Da minha hérnia, que ele só conseguiu, inclusive, mexer em uma. E ele falou assim, ó, o que te salvou de você não parar de andar até o dia da cirurgia foi sua qualidade muscular. Aí ali, assim, já era uma coisa que eu sempre prezei, mas ali virou uma chave real mesmo. Eu nunca posso deixar de me cuidar. Você já fazia exercício Eu já fazia há muito tempo. isso, né? Mas hoje, assim, é mais eu fui fazer uma avaliação essa semana. Ele falou, qual o objetivo? Eu falei, não enferrujar. É claro, né? Tem aquela questão do fica bonito, né? Da estética. Sim. Mas, assim, eu quero ter qualidade de vida, sabe? E agora com consciência, né? De que eu tenho ali um corpo em manutenção o tempo todo, né? Porque eu sei os movimentos que eu faço diariamente, eu sei a posição que eu fico, né? Agora eu não me importo em incomodar o cliente, se eu pedir para ele virar um pouco, levantar um pouco, Perfeito. porque eu sei que eu tenho que manter uma postura, eu tenho que manter, porque eu fico em pé o tempo todo, né? De vez em quando dá uma alongada, vou no banheiro, dou uma destravada. Enfim, uma mobilizada no seu corpo para não ter que sustentar aquela postura tanto tempo, né? Exatamente. E ajustar posturas mais confortáveis. Sim. Eu acho uma coisa muito interessante que as empresas poderiam implementar, algumas com certeza têm, mas nesse ramo, por exemplo, da beleza eu vejo muito pouco. O trabalho de ergonomia, que é ter um profissional que vai até o estabelecimento e que vai estar dando dicas e ajustando o ambiente de trabalho para o profissional. Sim. Não para que o profissional se ajuste ao ambiente, né? Porque o ambiente ele é firme, ele é fixo, né? Vamos dizer, a cadeira ela tá ali, ela não vai se machucar, a bancada ela tá ali, ela não vai acontecer nada com ela, mas o profissional vai. E às vezes vale muito mais a pena você fazer certos ajustes naquele ambiente do que você às vezes ter um profissional que precisa ficar afastado de tempos em tempos porque não tá legal com a sua saúde. Porque as manicures, principalmente, né, lesão por movimentos repetitivos, né, sempre estão muito debruçadas. É uma coisa que, assim, eu fico vendo e eu falo, né, às vezes eu fico brincando lá. Quem fica, né, o tempo todo no mesmo ambiente, com aquela rotina, às vezes hoje eu chamei a atenção de um colega de trabalho, você tinha tempo para almoçar, porque comeu qualquer coisa, né? Então, assim, não é porque vai chegando no final do ano, a gente come todo errado. Muito corrido, né? É muito corrido, a gente esquece de beber água, isso tudo vai influenciando e a gente esquece da postura. Sim. Né? Assim, a gente tem que estar se policiando o tempo todo. As grandes causas, assim, que eu vejo de colegas pararem, né, é isso. Né? Então, assim, se a gente já entende que a gente vive num movimento repetitivo, né, por que não fortalecer isso? Eu brinquei ontem, eu tirei uma foto, falei assim, gente, já falei que eu amo meu trapézio, mas eu fico brincando, não é da minha estrutura física, não, é porque são 18 anos isso daqui, ó. Sustentando aqui, né? Travando isso daqui, então, assim, é fruto do meu trabalho. Mas se você não estivesse fortalecendo ele e somente utilizando ele no seu trabalho, você estaria sentindo dor e não apreciando a musculatura. Mas eu fiquei parada 3 meses que eu transicionei de salão, né, e até fazer captação de cliente, me adaptar também ao ambiente, né? Eu parei a minha rotina. Então, agora que eu tô voltando a treinar. E como eu senti? Tipo assim, eu já fui atleta, né? Então, a lesão aqui eu tenho a cabeça, ombro, pé, né? Então, o corpo todo. Então, assim, como eu senti coisas que eu não sentia há muito tempo, né? Dor no meu joelho, por exemplo. Muito tempo que eu não sentia dor no meu joelho, entendeu? No meu ombro, de eu ter que ficar com salão em tudo, entendeu? Então, assim, como que faz falta, né? Você fortalecer. Eu aprendi muito
eu falo só sobre o RPG, porque o RPG me ajudou muito. Eu acho que prolongou essa questão da minha cirurgia, que eu acho que eu teria que ter feito mesmo se fosse antes. o caso, Comecei a né? trabalhar muito cedo, carregava muito peso, enfim. Eu acho que eu prolonguei a vida útil, né, da minha coluna por conta disso. Eu sempre procurei fazer, né, fazer o RPG, sempre estava falando com fisioterapeuta. Então, assim, isso é muito, muito importante. E a musculação ali do lado, né? Até porque a idade vai... Eu tô com 41 anos, né? Uhum. Então, a gente vai vendo... A gente só vai perdendo. Sim. A gente perde colágeno, a gente perde, né, a cartilagem, né, vai ficando, né, meio... Como que fala? Que não é ressecado, não, é... Desidratado. Então, a gente vai sentindo tudo batendo. Não é à toa que a gente vai, inclusive, perdendo estatura. A gente vai Sim, diminuindo no envelhecimento. Pela perda até de água. Sim. Né? De massa, mas muito de água. Vai tudo desidratando demais. Sim. Depois desse processo de cirurgia, o que você precisou mudar na sua rotina de trabalho? Eu antes atendia muitas pessoas seguidas, né? Então, eu tive que mudar isso. E aprender a estipular algumas coisas nos meus atendimentos externos. Porque, assim, eu sempre me adaptei muito bem, né? E agora, não. Assim, quando eu vou, eu falo, ó, vai ter uma cadeira um pouco mais alta no lugar. Eu até tenho uma cadeira camarim, sabe? Que ela é um pouco mais alta. Sim. Mas, às vezes, eu não consigo levar. Enfim, né? Mas, assim, e limitar também, né? Eu já cheguei a fazer 16 madrinhas para o mesmo casamento. Gente. Então, assim... Você existiu no final disso tudo? Não, e assim, de boa, entendeu? Mas assim, hoje em dia eu não, sabe? Eu dou uma freada. Eu aprendi que eu sou substituível. Você aprendeu, na verdade, a reconhecer seu limite. Sim. Que às vezes a sua mente tá ali produtiva, mas o seu corpo, ele tá te sinalizando qual é a hora de parar. E quando a gente tá no automático do trabalho, a gente não percebe, Não né? percebe. Isso é uma coisa que a maturidade e a idade também, essa questão de você entender sobre desenvolvimento, eu acho que é uma coisa que mais impacta, né, com o tempo é isso, né? Porque hoje em dia, pelo menos eu tenho uma mentalidade muito jovem. Até a minha rotina é muito assim, né? Eu sou bem moleca. Mas eu entender que nem tudo que a minha mente quer ali, o meu corpo vai conseguir corresponder. Com certeza. Entendeu? Então, é isso. E no trabalho é a mesma coisa, assim, sabe? Peraí, vamos pedir ajuda, né? Vamos pedir para também separar um tempinho, né? Vamos dar um tempo. E nesse processo de recuperação, Mari, você achou em algum momento que você não fosse conseguir voltar para sua rotina de treino, para sua rotina de trabalho, que ia ficar aí alguma sequela, ou você foi confiante, bem orientada no processo? Eu sou muito otimista nisso. Sou pessimista para algumas coisas, mas para outras não. Então, assim, eu lá no hospital, eu não procurei, assim, é óbvio que eles tiveram que falar dos riscos, né? Até porque eu fiz, no intervalo de 15 dias, né, 2 incisões, né? Então, eles ficaram muito surpresos com a minha recuperação, elogiaram a questão do físico, mas eu sempre, eu fiquei com um reflexo no lado direito, Sim. né? Fiquei com um espasmo por um bom tempo. Eu comprei elásticos, né, na época, até falei com você, e eu tinha na minha cabeça que eu ia voltar. Sabe, assim, mas isso eu acho que foi uma coisa que eu trabalhei em mim desde sempre, assim. E eu sou assim, mas eu acho que é muito meu. Às vezes é uma pessoa com um problema muito menor, já vai e coloca um empecilho grande lá pra frente, sim, né? coloca uma muleta imaginária ali, né? E disso se tornar um problema. Né? A gente aprende com o Pequeno Príncipe, né? Não sabendo que é impossível, foi lá e fez. É isso aí. Então, assim, a minha cabeça funciona muito assim, pra tudo, né? Não... Acho que é nessas coisas que eu acho que a gente se fortalece mais, né? Eu tive consciência, sim. Tive alguns medos, assim, no início, sabe? De me precipitar, voltar antes da hora, sentir dor e ter que fazer uma outra cirurgia. Mas aquela questão de perceber o corpo, de procurar ajuda, né? Para poder estar apta a voltar à minha rotina normal.
Isso é muito importante, ser bem orientado no seu processo, Sim. né? E a sua autoconfiança na sua capacidade de transpor as barreiras. A gente precisa, nesses desafios da vida, estar com a nossa mente muito firme. Sim. Porque é difícil. O processo de dor, o processo de lesão, ele boicota a gente na nossa rotina, nas coisas que a gente precisa fazer, nas coisas que dão prazer pra gente, Sim. né? Isso vai sendo minado. Então, se a gente não acredita fortemente que é uma fase e que você vai dar seu melhor nessa fase para passar por ele, Sim. por ela, né? A gente acaba realmente sendo consumido pela possibilidade do não, e aí a probabilidade desse não se tornar realidade é muito maior do que você teria todas as chances de vencer o processo. Você, com reabilitação, você deve ver muito isso, né? Sim. De acordo com a mentalidade de cada paciente ali, né? O desenvolvimento, a superação, né? Sim. Eu acho isso incrível, assim. Nessa sua fase, todas as vezes que eu estive com você, eu realmente nunca vi você falar o não vou conseguir. Pelo contrário, você perguntava como eu faço para chegar lá? E será que eu já estou pronta para? Sim, eu tive alta em março. E eu falei, meu aniversário é em maio. Eu fiz uma lista no hospital de algumas coisas que eu queria fazer até a data do meu aniversário, né? E eu nunca tinha subido a escadaria do Caledônia. Sempre, engraçado, né? Já fiz todas as montanhas de Friburgo, mas a escadaria do Caledônia eu nunca tinha ido. Um dia eu tava na academia, mandei mensagem para um monte de amigo, ninguém podia. Fui com o meu carro até onde o meu carro subiu, fui subindo, era 3 horas da tarde, não tinha ninguém lá, assim, né? Não tava fervo igual que tá hoje. E eu lembro, gente, que foi ótimo. Eu subi e desci e me senti bem, sabe? Assim, falo, poxa, né? Eu tô com tudo funcionando, só tem motivo para agradecer. Inclusive lá, tinha que ficar tomando aquelas injeções na barriga, né? No hospital. Eu fui e virei pro médico. Falei, o que eu posso fazer para eu não precisar? Porque eu tenho um pavor de agulha. Falei, ó, se você conseguir dar 6 voltinhas aqui no andar, eu paro de fazer isso. Mas você tem que falar com as enfermeiras. Eu ia lá e fazia. Eu chegava lá, eu tava lá com meu elásticos e me fortalecendo. Então, assim, eu fazia a sua parte faz a diferença, né? Isso é muito importante, muito, muito. Em tudo. Sim. Né? Em tudo. Se você pudesse, Mari, dar um conselho de cuidado para os outros profissionais que trabalham em salão de beleza, de como começar a se cuidar mais, a manter, né, uma rotina de cuidado na vida corrida que vocês levam, qual que você passaria para eles? A separar um horário na agenda para você, sabe? Procurar, né? Cara, a gente tem uma máquina, né? Então, assim, faça atividade física, né? Se alimente bem. Não vai adiantar nada você estar com um cliente que vai te pagar o melhor ticket do mês, você ter um piripaque ali, ou às vezes até não conseguir entregar o seu melhor porque não se alimentou bem, porque não está bem de cabeça, porque deixou tudo pela metade. Então, assim, hoje eu falo que eu sou minha prioridade na minha agenda, sabe? Então, assim, se cuide. Se vê que está sentindo dor, não prolonga. Eu falo. E eu cheguei no grau que eu cheguei da minha hérnia por automedicação. Sim. Sabe? Eu não tenho vergonha de dizer, porque é um alerta pro outro. Hoje eu não gosto de me automedicar para nada. Eu tô com uma dor de cabeça recorrente. Eu vou procurar saber o que é, porque pode ser alguma coisa séria. Como foi no meu caso, né? Eu tive que ter um acesso na medula, porque a hérnia foi para todos os lados, entendeu? Então, assim, eu me automediquei porque dezembro, né? O que aconteceu? Dia 3 de janeiro, fui parar no hospital sem andar. Melhor mês de venda para vocês. Então eu taca remédio, vamos lá. Não deu remédio, não tá dando vazão, vamos lá, na veia. No dia seguinte estava trabalhando. Então, assim, não ignore uma dor, né? Persistente, né? Exato. Tem um ditado que eu amo usar. Quem não escuta cuidado, escuta coitado. É verdade. Então, né, vamos cuidar dessa máquina aqui, porque não vai adiantar nada você trabalhar bastante para levantar seu nome, para você virar uma referência, se depois você não vai dar continuidade no seu trabalho, porque a máquina está falhando.
Até porque seu físico vai falhar, sua mente começa a falhar porque você se cobra, aí mexe no dinheiro, né? Eu vi sobre a propaganda que se foi. Finança acaba com casamento, acaba com estabilidade emocional, acaba com tudo. Então, assim, a base do equilíbrio é você estar bem. Quando a gente está levantando voo, né? No avião, né? Você tem que colocar a máscara. Quando a gente está para poder ajudar o outro. Então, a gente não pode ajudar o outro para ficar sem oxigênio. Né? Então, fazer uma boa manutenção disso daqui que sustenta quem nós somos, né? Que é o nosso corpo. Nossa pequena máquina cheia de engrenagens que precisa de um olhinho diariamente para funcionar bem, E né? como é terapêutico você tirar um tempo para você. Eu tô indo treinar às 5 horas da manhã, gente. Nunca nesse Brasil imaginei isso na minha vida. Nesse frio! Aqui em Friburgo tá um gelo, que olha... Largar as duas pequenininhas dormindo, eu tapo elas, vou na cara e na coragem. Mas eu fico tão feliz, porque eu tirei um tempo para mim, sabe? É meu... E aí você já começou seu dia, se faltar tempo no resto do dia, o seu já tá cumprido. Não, tirando que a endorfina tá lá em cima. Aí eu atendo todo mundo assim. Ela já atende assim normalmente. Hoje eu deixei todo mundo no salão hoje trançado, cortei cabelo do pessoal, tudo, porque eu cheguei antes, né? Então tá tudo resolvido. Mari, pra gente finalizar, eu queria deixar 3 dicas sobre saúde física para os trabalhadores da área da beleza, né? Tanto para quem trabalha com cabelo, maquiagem, unha, né? Uma coisa que eu reparo muito nos salões é que os profissionais não usam tanto o recurso de ajuste de altura das cadeiras. Tô certa ou tô errada? Certo. Só usa realmente quando chega, assim, no limite de não conseguir mais por causa da altura. Então, assim, se você tem dentro do salão que você trabalha esse recurso, utilize mais. Porque é muito diferente você manter seu braço aqui nessa altura do que você manter aqui. A sobrecarga física que você está exercendo ali é muito menor quando você está com seus braços mais próximo do seu centro, do seu eixo, do que numa elevação maior, entendeu? Então, assim, utilizar mais esse recurso, né, da alavanca de altura das cadeiras. O ajuste, por exemplo, das manicures, de altura das mesas. Não é você que precisa ir para o seu cliente. Aquela mão, ela tem que vir até você. Óbvio que a gente não vai ficar segurando a mão aqui, né, para fazer a unha. Mas, se for possível, ajustar essa altura. Já vi em alguns locais... como se fossem almofadas, né, de suporte para punho, que eleva a altura da mão da sua cliente. Então, por mais que às vezes o profissional já esteja há muitos anos adaptado a trabalhar naquela posição, daquele jeito, se é uma posição que pode te trazer lesão, que vai te deixar com uma postura incorreta, a postura incorreta que eu quero dizer é aquela postura que ao longo do tempo vai te trazer dor, tanto na sua coluna torácica quanto na coluna cervical. Então não tem problema nenhum você aos pouquinhos fazer adaptações no seu manuseio do dia a dia, né? Trazer o seu cliente mais para você do que você ter que ir até ele. E uma outra dica nesse sentido: às vezes você está precisando muito ir até o seu cliente por uma questão de vista. Sim. Então tá sempre de olho e atento nessas questões. Às vezes quem usa óculos, fazer o ajuste dentro do tempo recomendado. Iluminação do local também. Iluminação do local faz com que, né, você não enxergue tão bem aquela unha que você precise fazer e precise ir muito naquela direção. Então é isso, meu pessoal, meu povo. Muito obrigado por terem acompanhado a gente até aqui, tá? Durante todo o episódio eu vou estar online no chat respondendo vocês lá no YouTube. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, é só mandar.
lá que eu vou estar respondendo. Queria muito agradecer mais uma vez a Mari por estar aqui hoje. Eu adorei. Por ter vindo bater esse papo. Leve, simples, mas eu acho que trouxe bastante informação para as pessoas que estão ali em casa, para às vezes dar aquele estalo, virar aquela chave, conseguir se olhar de uma outra forma. Para os profissionais que são da mesma área que você, né, para conseguir olhar para si, para o seu corpo de uma outra maneira. Sim. E assim, para finalizar, queria que a Mari falasse um pouquinho do que ela entrega lá no salão e deixasse o contato dela para que vocês possam acessá-la também. Foi um prazer para mim, eu adoro estar com essa troca sempre, né? No off e aqui, então, melhor ainda. Eu, como profissional de beleza, né, eu atendo tudo, de coloração, corte, correção de cor, enfim, atendo para eventos também, dou aula de automaquiagem. Se você é profissional da beleza, mas tem alguma insegurança, precisa de um curso VIP na questão de mechas, corte e penteado, eu também atendo. Que legal. É uma coisa que já me procuram, eu não divulgo tanto porque às vezes a minha agenda fica um pouco apertada. Então, assim, você também tem uma empresa, uma equipe, né, feminina, uma loja, enfim, quer fazer um treinamento para sua equipe, sempre está arrumado, a gente faz, né? Eu posso ir até vocês irem também até a mim, porque lá a gente tem uma sala de aula muito bacana para poder dar essa aula de automaquiagem, autoprodução. O salão que eu atendo, né, é o Concept Lounge, que fica na Rua Oliveira Botelho, número 40, loja 2. Vai estar logo de cara, assim, dá pra não gente tem ver. erro. Bem no centro da cidade. E eu vou amar receber, sentar de frente, vamos lá, vamos bater um papo, um cafezinho, né? Tá num ambiente super agradável. Se tiver alguma coisa que eu possa fazer, assim, em relação a isso que a gente estava conversando, né? Uma insegurança, você pode ter certeza que você vai ser super bem acolhido por mim. Tá bom? Vai ser um prazer te receber. Obrigada mais uma vez, Mari. Gente, muito obrigado. Até quinta-feira que vem, no mesmo horário. Tchau, tchau.